proteína de whey é o equivalente a transformar lixo em ouro. Não que o whey seja um lixo, mas whey é o termo em inglês para soro do leite, que é o nome do líquido que era descartado na fabricação de produtos como queijo e iogurte. Soro ou whey já foi um problema de contaminação ambiental por conta do descarte da indústria de laticínios e hoje ele pode valer mais por grama do que os produtos originais que geravam ele. Essa valorização foi tanto um feito tecnológico de conseguir filtrar e separar o que tem de valioso aí para poder aproveitar o que antes era descartado, quanto um feito de marketing de convencer as pessoas a pagar caro pelo que já foi um descarte. Mas será que vale tudo isso? Ah, e antes de falar dessa tecnologia, uma dica para você que quer refeições com praticidade e com sabor por preços bem acessíveis. Esse vídeo tem o apoio da LiveUp, que está aqui para ajudar você a manter uma alimentação saudável e de acordo com as suas necessidades, sem precisar sair de casa. A LiveUp usa o processo de ultracongelamento, que é uma tecnologia para congelar a comida sem os cristais de gelo que o freezer de casa faz. Então ela mantém mais sabor e continua fresca sem conservantes ou ingredientes artificiais. Você aproveita o site ou o aplicativo e escolhe entre mais de 100 opções de marmitas, como marmitas do dia a dia, vegetarianas, ou, por exemplo, as marmitas Performance, que são boladas para dar mais energia e mais saciedade, e as Performance Pro, que tem porções ainda maiores. Aí você recebe em casa, guarda no freezer e depois é só esquentar e em 5 minutos você come a refeição que você escolheu, sabendo ingredientes, calorias, quantidade de proteínas, carboidratos e gorduras e mais. É a praticidade de comer fora com o preço e com combinações de um preparo próprio. Aproveita o nosso cupom ATILA, que dá 10% de desconto no primeiro pedido, e aí você pode ver como dá para comer bem pagando pouco. Quando você compara um copo de leite com um pedaço de queijo feito a partir desse leite, fica bem óbvia qual é a maior diferença entre os dois. Para se fazer queijo, iogurte, requeijão, manteiga e outros a partir do leite, uma das primeiras coisas que sobra é água. Esses produtos são feitos só com 10 a 20% do volume do leite. Inclusive duram mais, entre outras coisas, porque tem menos água disponível. Por muito tempo esse inclusive foi o objetivo, concentrar o que tem de nutritivo no leite para poder preservar por dias, semanas, meses ou até anos, no caso de alguns queijos, o que tem de importante. E aí o que sobra de 80 a 90% do leite, a maior parte é água, é o soro que até pouco tempo atrás era jogado fora. Só que esse soro ainda tem bastante matéria orgânica dissolvida, tipo açúcares e proteínas. Tanto que não pode ou não deveria ser descartado diretamente para não contaminar rios ou lagos. O queijo é feito das proteínas e da gordura que são coaguladas do leite usando coalho, renina ou até ácido. Só que mais ou menos 1/5 das proteínas continuam diluídas no soro que sobra. O problema é que a maior parte do que continua dissolvido no soro não é essa proteína toda, mas sim lactose, que é o açúcar do leite, que a maioria das pessoas no mundo não digere muito bem, além de gorduras, sais minerais, ureia e outros componentes. Conforme a produção de produtos lácteos foi sendo industrializada e aí aumentando em escala o volume do que era feito, a quantidade de soro que precisava ser descartado também aumentou muito. E ele começou a se tornar um problema ambiental, porque do ponto de vista das bactérias que vivem na água, não tem muita diferença entre soro e esgoto. Os dois são muito ricos em matéria orgânica e permitem um crescimento tão grande de bactérias, de micro-organismos na água, que, entre outros problemas, esgota o oxigênio e mata os animais. Por isso o soro passou a ser tratado e fermentado antes do descarte, ou usado como alimento para animais de criação. Pelo menos era o que acontecia com o soro antes dele valer tanto ou mais do que o queijo que originou esse soro todo. Conforme as indústrias foram aumentando em tamanho e se consolidando em poucas marcas que concentravam ainda mais a produção, com cada vez menos plantas, produzindo em escala cada vez maior, o problema do que fazer com esse soro todo que sobra tinha tanto potencial de proveito e tanto potencial de poluente, só cresceu. E aí o apelo comercial de transformar um problema numa solução cresceu junto. O grande desafio era como secar essa água toda para poder concentrar a proteína e o que mais continua dissolvido nesse soro. O que começou a mudar na década de 70 com o surgimento de filtros industriais que deixam fazer a osmose reversa, que é o processo de usar uma membrana para poder empurrar a água com força através dela, deixando para trás o que estava dissolvido. Pode, por exemplo, ser tirar o sal de produção de água doce a partir da água do mar, onde o que a gente mais quer é água. Ou concentrar as proteínas do soro do leite, onde o que a gente quer é praticamente tudo menos a água. E aí, com novas formas de filtragem e um processo ainda mais refinado, quanto melhor a indústria ficou em filtrar e separar o que está dissolvido no soro,
mais lucrativo ficou o seu aproveitamento. Quem foi muito protagonista nisso é um país até bem inusitado, pelo menos dentro do que a gente costuma pensar em produtos lácteos, que é a Nova Zelândia, que já tinha uma indústria láctea bem avançada na década de 60, quando os kiwis se deram conta que, com a entrada do Reino Unido no que viraria a União Europeia depois, o seu maior consumidor de leite teria outros fornecedores. Então a solução seria investir em mais tecnologia e mais inovação ao redor do processamento de leite. Para a sorte deles, a Coca-Cola estava buscando uma forma de enriquecer bebidas com proteína. E aí chegaram à conclusão de que a proteína de soro seria a fonte que daria conta do volume de ingrediente e da especificidade que precisavam. A Coca levou mais de 30 anos para chegar no que estavam procurando e acabou usando até outras fontes para isso. Mas nesse processo, a indústria láctea da Nova Zelândia desenvolveu a concentração de proteínas do soro, que viabilizou o whey como a gente conhece hoje em dia, e ficaram com esse produto sobrando nas mãos. Aí o que fizeram? Mais pesquisa e mais desenvolvimento de tecnologias para poder entender os componentes do whey e descobrir como eles poderiam ser usados em todo tipo de aplicação na indústria. O soro em pó ganhou valor e o concentrado de proteínas do soro, ou concentrado de whey, ganhou ainda mais conforme desenvolveram processos para poder extrair a gordura daí, tirar os sais minerais e o açúcar que também vinha junto. E os componentes das proteínas de whey começaram a ser também separados para virarem ingredientes na formulação de vários tipos de alimentos, como substitutos de clara de ovo, como emulsificantes em molhos, sopas e fórmulas infantis, como gelatinizantes em nuggets e embutidos, como solubilizantes em bebidas lácteas, como estabilizantes em sorvetes e vários outros produtos que entram em todo tipo de ultraprocessados. O whey, como nós conhecemos, o extrato de proteína que aparece puro ou como ingrediente em todo tipo de comida e bebida suplementada, pensado principalmente como um suplemento para quem pratica esportes, vem do esforço de um atleta medalhista olímpico escocês chamado David Jenkins, que estava buscando novos rumos na vida depois de ter sido preso por tráfico de anabolizantes. Foi ele quem, em 1987, desenvolveu e no ano seguinte lançou algo que hoje soa óbvio, que é um suplemento pós-treino chamado Pro Optibol, que além de carboidratos, foi o primeiro a ter proteínas. O Jenkins conseguiu dar a volta por cima e conseguiu criar um produto para desempenho esportivo legítimo que podia ser vendido abertamente. O Pro Optibol foi um sucesso e deu pontapé na onda de suplementos proteicos, conforme eles foram melhorando o processo de fazer proteínas em pó que são solúveis e que podiam ser misturadas só com a colher no copo. Aproveitando que para isolar as proteínas do soro, ele é borrifado numa superfície quente, de maneira que a água evapora e aí o pó de proteína que se aglomera é solúvel. Aliás, além do boom do whey, esse foi o movimento que impulsionou a mania por proteína em todo canto da nossa dieta, em mais um ciclo retroalimentado pela indústria. Mas essa conversa pode ficar para outro vídeo se vocês quiserem. O whey é um dos melhores exemplos que eu conheço de como muitos produtos de sucesso surgem não de uma necessidade de consumo que gerou uma tecnologia, e sim de uma tecnologia que foi criada muitas vezes por outros motivos, que estava disponível e para a qual criaram uma necessidade que fez o produto ser um sucesso. Em 2022, o mercado de concentrado de proteína de soro de leite movimentou 19,6 bilhões de dólares no mundo, um valor que deve dobrar em 10 anos. Algumas vezes, para alguns produtos, não foi um problema que gerou uma demanda e que criou uma solução, e sim uma solução para a qual se criou um problema que gerou a demanda. Então, se o whey é ou não uma solução interessante para quem pratica exercícios, é algo secundário. É onde conseguiram encaixar o seu consumo. Não é que as pessoas precisavam de mais proteína e finalmente encontraram uma fonte. Eles tinham uma fonte de proteína e finalmente encontraram uma aplicação. Agora vale ver se funciona para isso ou não. Para começar, a proteína do soro é nutricionalmente interessante. Ela é bem rica nos aminoácidos essenciais que nós não somos capazes de produzir e precisamos comer na nossa dieta, mesmo entre pessoas sedentárias e principalmente entre quem faz exercícios como musculação. Em particular, um aminoácido chamado leucina, que é um aminoácido bastante importante no reparo e no crescimento muscular. O que quer dizer que o whey é sim uma boa fonte de aminoácidos, uma fonte tão rica em aminoácidos, aliás, que pode fazer mal para quem consome grandes quantidades, como 2 vezes ou mais o recomendado para adultos por dia. Aminoácidos em excesso demandam muito trabalho do fígado, que tem que processar eles, e dos rins, que trabalham para eliminar a ureia que é produzida nesse processo na urina. Então, proteína em excesso, vinda do whey ou de qualquer outra fonte,
pode causar problemas. A questão particular do whey é que a praticidade dele torna mais fácil exagerar na dose sem perceber. Dentro da dose recomendada, a suplementação de proteínas na dieta tem uma relação de aumento de ganhos de massa muscular e de força. Só que os maiores efeitos acontecem em pessoas que já treinam e esses efeitos tendem a diminuir com a idade. A necessidade total de proteínas da maioria das pessoas é pequena, é menos de 120 gramas por dia para alguém com 70 quilos, mesmo para alguém que faz musculação e que tem que recuperar esse desgaste e aumentar a massa muscular. Com suplementação para quem pratica exercícios, não se vê mais ganhos em quantidades de proteína maiores do que o equivalente a 150 gramas por dia para alguém com 70 quilos, o que é equivalente aí a 2,2 gramas de proteína por quilo de massa corporal por dia. E isso independe da fonte dessa proteína. Pode ser whey, ou pode ser carne, ou pode ser vegetal. A conclusão do maior estudo, comparando estudos com atletas, de onde estimaram um teto de necessidade proteica diário de mais ou menos 1,6 gramas por quilo, ou seja, 115 gramas de proteína para alguém com 70 quilos, é que tudo indica, na verdade, que o maior estímulo, o estímulo que traz os maiores ganhos, é o exercício em si e não o que se come antes ou depois. Em uma outra grande comparação de estudos com testes, a suplementação com whey, ou seja, acrescentar whey na dieta, não trouxe ganhos diferentes de outros tipos de suplementos, proteicos ou com carboidratos, tanto na massa magra quanto na massa gorda das pessoas. A diferença que encontraram foi em estudos onde o whey foi usado na substituição calórica, ou seja, ao invés de acrescentar ele entrou substituindo uma fonte alimentar. Nesse tipo de comparação, quem consumiu whey enquanto fazia musculação perdeu gordura e ganhou massa magra em relação ao que tinham no começo do estudo. A conclusão dessa comparação é que o whey, como substituto ou como suplemento, pode ajudar a perder ou a manter o peso quando combinado com exercícios. Só não concluíram se ele é melhor para isso ou pior do que alternativas. E o mesmo tipo de observação e conclusão de comparação de estudos também foi feito especificamente com mulheres, onde também viram a maior diferença quando se combina whey com exercício e com restrição calórica. Mas também não estão comparando com outras fontes. Ou seja, o whey funciona, a sua proteína pode ser bem absorvida e ele pode ser uma fonte de proteína concentrada. Mas vai fazer diferença mesmo, ou mais diferença do que outras fontes de proteína? Para atletas de alta performance, para quem se exercita 5, 8 horas por dia, para quem compete e afins, e aí essas pessoas podem aproveitar uma fonte de proteína mais prática, que não demanda comer tanta comida quanto uma fonte numa dieta regular. A absorção mais rápida de um whey mais caro, como o whey hidrolisado, que já tem as proteínas pré-digeridas, pode fazer a diferença, mas essa diferença vai ser maior para alguém hospitalizado, por exemplo, que precisa de proteína e tem alergia a certas fontes alimentares. Mas para a maioria das pessoas, a necessidade diária de proteínas é mais do que atendida pela alimentação regular, que é bem mais barata também. Mesmo a maior concentração de proteínas para quem busca uma dieta com baixos carboidratos, pode ser feita com mais clara de ovo na comida, ou mesmo queijo, ou até ricota na dieta regular. Mesmo porque o nosso corpo transforma calorias em excesso em gordura. Venham essas calorias de um pão ou do whey. Além do preço, também tem a questão de se garantir que quem quer whey está consumindo realmente isso. Porque com a popularidade e com o alto valor desses produtos, fórmulas de whey são adulteradas de várias formas. Com acréscimo de proteínas como soja ou trigo, com contaminação com carboidratos, com acréscimo de cafeína e diuréticos ou até de esteroides, e até com a contaminação de hormônios da vaca, como somatropina ou ocitocina, que podem ser usados para aumentar a produção de leite, e aí acabam concentrados no isolamento de proteína de whey na produção dele. Em uma análise de 2014 do Inmetro, de 15 marcas testadas, só uma estava em conformidade com todas as categorias, com a quantidade de proteínas de soro descrita na embalagem, sem mais carboidratos do que o descrito na embalagem ou sem contaminantes como cafeína. Só uma marca. E em 2024 a Anvisa proibiu a venda de 20 outras marcas pelo mesmo tipo de motivo. Isso sem falar em produtos falsificados. Concluindo, o whey pode ser interessante, funciona como fonte proteica, principalmente pareado com exercícios, principalmente em atletas de alto desempenho. Mas é caro, ainda mais em um país com a nossa dieta, onde alternativas como carne, ovos, legumes e outras proteínas vegetais são bem acessíveis e não passam pelos problemas de adulteração que a gente encontra no whey. Se você gostou dessa conversa e quer outras como essa, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você recebe os nossos vídeos regulares.
feitos por humanos para humanos, e o Não Ficção, nosso podcast de ciência do dia a dia, com várias conversas que inclusive passam ao redor desse tema aqui, como a conversa com o Carlos Monteiro sobre ultraprocessados, qual é o problema que a gente tem quando trata a comida com tanto processamento assim na indústria, e por que comida feita em casa, comida integral, comida não tão processada, é bastante interessante para todo mundo. E tem também a conversa com a Débora Oliveira sobre a história do leite condensado e o que acontece quando a indústria tem um produto que eles precisam desaguar no mercado e eles criam uma necessidade que não existiu antes. Muito legal entender esse processo com algo parecido com o whey, com uma história bem mais relacionada com a história dos doces aqui no Brasil. A gente se vê numa próxima.